Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje tenho a felicidade de receber a Sofia Abreu. Vou fazer uma breve apresentação sobre ela antes de passar a palavra. Sofia Abreu, ex-bancária, professora de Finanças e Investimentos há 5 anos, conta hoje com mais de 2.500 alunos, 148 mil inscritos no YouTube e mais de 300 mil visualizações mensais nos seus conteúdos educativos. Seja muito bem-vinda, Sofia. Obrigada, Mark. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com quem está aqui nos acompanhando. O prazer é todo meu. Eu recebi o Marcelo, seu marido, ele foi um dos primeiros a gravar, né, um episódio aqui. Eu falei, olha, vocês dois eu já quero ter aqui, porque são pessoas que eu admiro, né, do digital. Inclusive, quando eu pensei em fazer o podcast, eu marquei um almoço com o Marcelo para ele me dar algumas opiniões, né, sobre. Ele falou que seria bem difícil viralizar, mas eu falei, olha, é como eu me enxergo no digital inicialmente, é o caminho que eu vou seguir. Mas eu gosto muito do Marcelo e respeito muito, e você é a mesma coisa. Fico muito feliz. Você também é uma pessoa muito querida. Agora, Sofia, conta um pouco pra gente como que você começou, né? Da onde que veio essa ideia de ter esse canal no YouTube, começar a dar esses cursos. Conta pra gente. Tudo começou, o grande, né, entre aspas, culpado no bom sentido, por isso foi o Marcelo, né? O Marcelo, ele tá no mercado de marketing digital desde 2016 e eu sempre fui servidora pública. E antes de ser servidora pública, meu primeiro emprego foi como bancária, né, de um dos maiores bancos do país. E foi lá que eu realmente aprendi muito sobre investimento, mercado financeiro. E desde então eu nunca mais abandonei esse conhecimento. Eu gosto muito de falar sobre investimento, de falar sobre dinheiro. Acho que é extremamente importante as pessoas aprenderem a aplicar e fazer as escolhas corretas com relação ao seu dinheiro de forma autônoma, sem ter que ficar dependendo, às vezes, de um gerente de banco, de um assessor de corretora, que muitas vezes são bons profissionais, sim, mas que outras vezes também podem ser incentivados a vender determinados produtos financeiros só por comissões. Então, eu sempre gostei de estudar sobre investimento, falar sobre isso com os meus colegas, servidores. E em 2020, o Marcelo falou, olha, você sabe muito sobre investimento, você tem uma facilidade de ensinar sobre investimento, por que você não compartilha esse tipo de conhecimento com o pessoal, né, de forma gratuita pelo YouTube? Né? E aí, na hora que ele falou isso, já bateu aquele receio, assim, né? E o que vão pensar de mim? Né? Porque eu acho que, sem sombra de dúvida, o medo de exposição, o medo de dar errado, que eu acho que trava as pessoas de tentarem fazer alguma coisa. Aí ele me puxou e falou assim, olha, vamos ser racional. O que será? O pior das hipóteses, né? Se tudo der errado no seu canal, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai te ver. Ninguém vai te assistir. E se der certo, se você realmente fizer isso de forma consistente por um bom tempo, as coisas vão fluir, né? Você vai conseguir levar a sua mensagem para mais pessoas e muitas outras coisas podem acontecer. Né? E eu pensando nisso, eu falei, tá, né? O meu custo de oportunidade era baixo, pensa, se tudo der errado, o máximo que eu vou fazer é ter perdido meu tempo, gravado alguns vídeos. Né? Mas não foi assim que aconteceu. Eu combinei com ele, né? Então, de gravar por 6 meses e fazer uma reavaliação. Falei, vou gravar por 6 meses. E se não der certo e tal, né? A gente senta e conversa de novo. E foi assim que a gente fez. Eu comecei gravando 2 vídeos por semana pro meu canal do YouTube, que se chama Sofia Abreu, tem meu nome. E no início, obviamente, inclusive eu convido, quem tiver curiosidade depois de entrar lá no meu canal do YouTube, eu não apaguei nenhum vídeo. Todos os vídeos, desde o início da minha jornada lá em 2020, ainda estão publicados. E se você for pegar os primeiros vídeos, eles são horríveis, são muito ruins. Porque, na verdade, você desempenhar um bom papel, no que quer que seja, no que quer que você se proponha, eu acho que vem muito de um exercício de repetição e aprimoramento. É a primeira vez que você faz uma coisa, é difícil, pode até ser que saia bom, mas dificilmente vai ser uma coisa legal. Sim. Você vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando com o tempo. E isso é para qualquer coisa, inclusive para gravar vídeo para o YouTube. Né? Então, eu comecei lá em agosto de 2020 com esse meu canal, né? Publicando 2 vídeos por semana. Depois de 6 meses, não tinha nada assim de expressivo de resultado. Eu só comecei a performar bem depois de 1 ano e meio de canal. Nossa. Então, você imagina, você gravar... Hoje eu gravo 3 vídeos por semana. Aí, nessa época, você imagina, eu gravava 2 vídeos por semana, tinha um custo de manutenção do canal... E não me trazia nenhum tipo de retorno concreto objetivo. Né? Mas mesmo assim eu persisti. Né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou insistir. Eu quero ver o que vai dar. Quero ver. Né? E aí, depois de 1 ano e meio aí que o canal realmente começou a crescer bastante.
Vieram muitos seguidores, o canal até hoje eu consigo ter um engajamento muito bom com ele. E paralelamente a isso, muitas pessoas que consumiam o meu conteúdo de investimentos pediam um curso. Falaram assim, poxa, Sofia, você fala tão bem, tem coisas que eu nunca entendi, que agora depois de você, dos seus vídeos gratuitos no YouTube, eu consegui entender. Faz um curso, monta uma estrutura, muita gente me pedindo isso, eu falei, tá bom. E eu criei um curso, mais uma vez, foi o Marcelo que me deu esse caminho das pedras, como que você lança um produto, como que você estrutura um produto digital na internet. Então, ele me deu todo esse caminho que ele já conhecia desde 2016. Nós criamos alguns cursos. Primeiro foi um curso teste, um curso inicial, que durava 6 semanas. Eu lembro que esse meu primeiro curso eu tive 30 alunos. Então, um número até razoável. Foi um número bacana, foi muito bom. E nesse curso, eu só falava de tesouro direto, que é um dos investimentos de renda fixa que a gente tem hoje mais seguros, tradicionais, mais conservadores, não é tão complexo de investir. Então, o curso era só sobre isso, durava 6 semanas. Depois, o número de alunos foi aumentando, o interesse do pessoal foi aumentando, e eu percebi o seguinte, não fazia sentido eu falar só sobre tesouro direto. Porque o investidor completo ele precisa de compreender a renda fixa, investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, e também investimentos do exterior, no mercado principalmente americano. E aí eu fiz um curso mais completo, isso foi no início de 2022, janeiro de 2022, que é o curso que eu tenho até hoje, que se chama Mapa do Tesouro. Tem aquela essência inicial do Tesouro Direto, por isso se chama Mapa do Tesouro. Eu gostei do nome. É bem bacana. E, assim, um dos principais módulos, o módulo mais longo, é sobre o Tesouro Direto e marcação a mercado, que é uma coisa que muita gente não sabe que existe em renda fixa, que você... Marcação a mercado, outro de um amigo meu falou, eu achei um pouco mais complexo, Você sair do IPCA+, por exemplo. Exatamente. Saber quando sair, Isso é um dos temas principais do curso, que é uma forma de você ter uma rentabilidade muito interessante em renda fixa, uma rentabilidade acima das taxas de juros contratadas, que podem, inclusive, ser competitivas frente a investimentos de renda variável, mais arriscados e mais imprevisíveis. E aí, um dos módulos principais do curso e conteúdos que eu trago para os alunos é esse acompanhamento, de você saber a hora que você investe em títulos públicos e a hora que você vende para você obter esses ganhos de marcação a mercado. Porque existe toda uma estrutura, um acompanhamento das taxas de juros que você tem que ter para ter esse tipo de ganho. E hoje o curso, qual que é a estrutura dele que vem sendo comercializada desde 2022? É um curso com mais de 80 aulas gravadas, ou seja, a pessoa ela vai assistir no ritmo dela. A gente sabe que as pessoas têm um dia a dia corrido, então é um curso com aulas gravadas para a pessoa assistir no ritmo dela. Além dessas aulas gravadas, ela conta com o meu suporte pessoal, que é a parte mais desafiadora. Todos os meus alunos recebem o meu contato via WhatsApp. Então, lá é praticamente uma consultoria. O aluno me mostra o que ele já tem de investimento. Se ele quiser tomar alguma decisão e quiser o meu aval, ele vai contar com a minha análise e o meu suporte. E, além dessas aulas gravadas, a gente tem também aulas ao vivo de atualização no mercado, que, inclusive, são feitas publicamente pelo YouTube. Quem quiser, inclusive, acompanhar, sempre quintas-feiras, sim, quintas-feiras, não a cada 15 dias, às 19 horas, a gente tem aulas públicas de análise e acompanhamento de mercado financeiro. E aí, desde 2022, a gente replicou esse formato. Eu abro algumas turmas por ano. E hoje a gente, felizmente, já conta com mais de 2.500 alunos, e aquecendo aí os motores, fazendo os planejamentos de 2025 para conseguir cada vez ter mais alunos e conseguir espalhar, de fato, essa mensagem de necessidade de educação financeira. Porque o que eu vejo hoje de cenário? Muitas pessoas têm dinheiro para investir, mas não têm nem ideia por onde começar. E eu quero mudar essa realidade. Muito legal. E a gente vê um momento com tantos influencers do mercado financeiro também, Femininas. Eu sei que tem aquela Me Poupe, Natália Arcuri. Sim, ela é uma das maiores ela foi uma das primeiras, Sim. Tem outros, eu tenho o Bruno Perini, o primo, enfim. Sim. Que eu também sempre acompanho, e a Sofia Abreu, claro. Agora vai me acompanhar também, né, Mar? Eu já acompanho. Agora, uma pergunta, Sofia. Eu sei que a disciplina e a constância é algo que todo influencer que começou lá atrás fala que é importante a gente ter, A disciplina e a constância que você falou. Fiquei 6 meses, depois eu continuei, Sim. Mas só fui crescer de forma mais exponencial depois de 1 ano e meio. Teve alguma coisa nesse 1 ano e meio que você acha que foi o motivo pelo qual começou a crescer lá, ou você só foi melhorando? E o que você atribui, assim, depois de 1 ano e meio, esse crescimento mais exponencial?
Olha, eu acho que de fato foi aperfeiçoamento, né, de técnicas de gravação, de roteirização de vídeo e de falar sobre assuntos que de fato as pessoas se interessavam. O que eu percebi no meu canal? Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que se propor em qualquer coisa que a gente queira fazer em qualquer projeto. É tentativa e erro. E ser resiliente nesses testes e ser analítico. Então, por exemplo, quando eu comecei o canal, eu falava sobre todo tipo de investimento que você puder imaginar. Criptomoeda, ações, mercado americano, né? E falava também de renda fixa. Só que o que eu fui percebendo ao longo do tempo? O que é esses testes e esse exercício de repetição, eles me propiciaram? Primeiro, melhorar a minha técnica, saber falar melhor, né, ter mais desenvoltura frente à câmera. E segundo, eu consegui observar em que majoritariamente minha audiência tinha mais interesse. E como eu comecei falando para servidores públicos, que é uma parte da população aí que tem um perfil naturalmente conservador, pensa aqui junto comigo, o que você acha dentro de investimento que os servidores públicos tinham mais interesse, em que sempre que eu publicava um vídeo sobre o assunto, tinha mais engajamento? Renda fixa. Renda fixa, exatamente. Então, eu fazia um vídeo sobre ações, ele tinha uma performance X. Eu fazia um vídeo sobre renda fixa, tinha performance 3X. Aí eu falei, peraí, então eu vou falar mais sobre assuntos que eu vi que a minha audiência demonstra mais interesse. Então, não é só sair gravando, dando murro em ponta de faca. Não, você tem que ter uma estratégia mínima ali para ver o que as pessoas querem, né? Porque rede social, seja YouTube, particularmente, eu sou uma grande fã do YouTube, mas seja YouTube, Instagram, qualquer outra rede social, é o jogo do engajamento. Você só vai crescer se tiver cada vez mais pessoas curtindo o seu vídeo, né, tendo um tempo de tela maior, vendo até o fim. Porque aí o algoritmo das redes sociais entende o que? Esse conteúdo é bom, esse conteúdo agrada esse pessoal, então eu vou distribuir para mais gente. Né? Então, o segredo de um bom desempenho em rede social é isso, você tentar ver um padrão de comportamento, de repetição, de engajamento, e falando sobre aquilo. Tanto que se você for olhar os meus últimos vídeos do meu canal do YouTube hoje, praticamente todos são sobre renda fixa. Apesar do meu curso eu falar também sobre renda variável, investimentos no exterior, e de vez em quando eu também publico conteúdos nesse sentido, mas hoje 90% dos meus conteúdos para redes sociais são voltados para renda fixa. Né? E aí agradou a maior parte do pessoal que me acompanha. E claro, você segmenta. Quem gosta de ação de fundo imobiliário não vai me acompanhar tanto. Né? Mas tá tudo bem. Não tem como a gente querer agradar todo mundo. E em momentos como esse que a gente está vendo da Selic aumentando tanto, e ver que eles estão certos, né? E aí o interesse é incrível. Começa a você ver esse ciclo de alta da Selic igual agora, né? Que já subiu 1 ponto na reunião. E vai subir para 15 e vai para 15. E assim, e como a renda fixa começa a performar melhor ainda, né? Em uma época assim, e como a renda variável sofre com isso, as pessoas desistem de renda variável porque, mais uma vez também, elas não têm consistência naquilo que elas se propõem, né? Porque a renda variável não é assim também. Né? É longo prazo. No Brasil é longuíssimo. No Brasil é longuíssimo, né? Quase imprevisível. Mas aí você vê naturalmente a intenção das pessoas, a atenção delas volta para a renda fixa. Isso é muito bom, né? Porque eu sou muito entusiasta de renda fixa. Eu falo que o Brasil, né, é um país que a gente, infelizmente, sempre conviveu com juros nas alturas e taxa Selic nas alturas. Então, a gente tem que saber fazer desse limão uma limonada com os nossos investimentos e saber usufruir disso. Sim. Então, por isso que eu gosto muito de renda fixa. E, né, a gente vê mais do mesmo ao longo dos anos. A renda fixa performando de uma forma muito produtiva, muito positiva, né, e com segurança e previsibilidade. O que a renda variável aqui no Brasil, muitas das vezes, infelizmente, não nos traz. Agora, você teve que fazer algum curso específico? Eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que tem aqueles que são para bancários, né? O CPA 10, tem CPA 20, certificações, sim. Tem o Ancor, para poder ser um agente autônomo, eles têm que fazer, às vezes, alguns cursos. Sim. Você chegou a fazer algum para ter essa certificação, mas tinha exigência ou foi mais por interesse próprio para aprender? É o seguinte, para fazer o canal do YouTube, para, né, compartilhar conteúdos, o conhecimento que eu compartilhei lá e compartilho até hoje é o que eu aprendi como bancária, né, e que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né, estudando cada vez mais, e também a minha experiência como investidora desde 2010. Né, só que para aprimoramento mesmo, pessoal mesmo, e para fins de questão até mesmo de transparência com os meus alunos, porque, né, dentro do suporte que eu dou aos alunos, é praticamente
praticamente uma consultoria que tem lá dentro. Então, para ter uma questão de transparência e um respaldo técnico do mercado financeiro, eu busquei uma certificação, né, que hoje é CPA 20, é uma das certificações iniciais, introdutórias do mercado financeiro, mas ela já me dá uma margem de conforto e autoridade para eu poder, né, atuar aí falando sobre investimentos no canal do YouTube e também ajudando os meus alunos, entendeu? Mas, assim, nunca me apeguei muito a isso. Eu acho que é importante, porque você segue uma trilha que é determinada pelo mercado financeiro, mas não é o fato de você ter uma certificação que te vai fazer bom ou ruim. E sim você correr atrás de conhecimento e saber melhorar a sua capacidade de comunicação. Né? Então, isso é mais assim, é um atestado, tem que ter, mas não é isso que vai te fazer, de fato, ser um bom consultor, um bom investidor ou não. Né? Só tem aqueles disclaimers que eu lembro de ter visto já, principalmente no Primo. Isso não é uma recomendação de compra, sim. né? Isso é algo que, assim, até quando hoje isso já de ações, embate. principalmente, né? Sim, por exemplo, quem fala de renda variável, que tem um risco maior, né? Perda de capital. A CVM, né? Que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia federal que regulamenta o mercado financeiro, ela determina, né, que você não pode sair por aí dando recomendações de compra ou de venda se você não tiver determinadas certificações do mercado financeiro exclusivas para analista, que é o caso da certificação que se chama analista CNPI. E, basicamente, grande parte, aliás, né, a maioria massiva dos influenciadores, das pessoas que falam de mercado financeiro, muitas das vezes não tem essas certificações. E aí precisa de ter um disclaimer como esse, falando, olha, isso não é uma recomendação de investimento, né? Você vai assistir esse vídeo, vai adquirir esse conhecimento, mas você vai tomar a decisão de investir ou não, né? Por risco próprio e consciente. Né? Então, esse tipo de aviso que é dado na maior parte das redes, até porque esses grandes influencers, por exemplo, o Primo Rico, o Bruno Perini, né, eles não são analistas CNPI, eles nem têm interesse em ter esse tipo de certificação. Aí é preciso ter esse disclaimer. Eu, inclusive, tenho isso também com cuidado que eu trago nos meus vídeos, né? Apesar de eu basicamente só falar de renda fixa, que não tem tanta oscilação, né? Tanto risco, apesar de ter a marcação a mercado, né? Mas não é tão delicado quanto os ativos de renda variável. Entendi. Eu já percebi que alguns que têm esse CNPI, né? Por exemplo, às vezes donos daquelas casas de research, né? Tipo Suno, né? O Thiago Reis, né? Thiago Reis. Enfim, eu lembro de já ter visto. Agora, eu sempre me interessei muito por investimento também, embora não fosse o meu trabalho, né? Mas como uma poupança, sempre algo que eu acompanhei alguns influencers e eu acho muito bacana o seu trabalho. Hoje você tem oficialmente 2 profissões, né? Você continua jornada dupla como servidora e também como criadora de conteúdo, né? De uma forma profissional, né? Você leva muito a sério. Eu não sei quanto tempo você gasta da semana para gravar esses 2 vídeos, mas normalmente toma um tempo razoável, né? Sim. Eu não sei se é meio turno, enfim. Como que você se divide e quais são seus planos para o futuro? Você pondera, assim como vários, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas o Sameraj, enfim, alguns concursados aí a gente viu que já pediram exoneração para poder dedicar exclusivamente. Alguns porque o cargo não permitia, né, essa dupla jornada, dupla função, e outros porque começou ser meio que irrelevante, né, os ganhos e a segurança comparado com o que ele atingiu. Dentro dos seus planos futuros, planejamento, como que você se vê? Olha, essa é uma questão, né, que a gente sempre fica na dúvida. Nossa, será que o caminho é esse ou não é? Né, como que acontece? Hoje sou servidora, né, de um tribunal judicial, sou servidora do judiciário, e com a modernização, com o avanço, né, do judiciário como um todo, hoje a gente tem basicamente a totalidade de todos os processos que tramitam, né, no judiciário, pelo menos na parte civil, que não é aquela parte criminal, e eu trabalho na parte civil, esses processos são eletrônicos. Isso permitiu com que os tribunais fizessem o quê? Eles digitalizassem todo o fluxo de trabalho e hoje uma parte considerável dos servidores públicos que trabalham nessa área fim, né, atuando, auxiliando magistrados na condução de processos judiciais, basicamente grande parte desses servidores trabalham em regime de home office, que é o meu caso. E foi exatamente isso o que me possibilitou, né, conseguir conciliar os interesses e carga de cada um desses trabalhos. Então hoje eu tenho uma jornada que ela é 100% de home office. Eu trabalho com imposição de metas de produtividade, então eu não trabalho por hora fixa, né? Eu trabalho por metas, então assim, toda semana eu recebo um determinado volume de processos que eu preciso analisar e auxiliar o magistrado, e então assim, são metas que você tem que cumprir ao longo da semana. E pelo fato então de ser um trabalho home office,
Eu não tenho horário de trabalho, assim. Eu não tenho que estar em um lugar físico, por exemplo, às 10 da manhã, né? De 10 às 19. Não existe isso. Eu trabalho a hora. Essa flexibilidade. Tenho essa flexibilidade. Então, por exemplo, se eu sei que hoje eu precisaria estar aqui, eu adiantei o meu trabalho. Eu trabalhei, por exemplo, no final de semana. Se eu tenho um compromisso externo, né? Que eu possa ter que precisar sair do meu ambiente onde eu trabalho, que hoje eu trabalho de casa, né? Eu faço a minha semana em função disso. Então, eu posso trabalhar no final de semana, eu posso trabalhar no feriado, para durante a semana eu ter aquele tempo livre para eu me dedicar a algum projeto específico que eu preciso executar. Né? Então, graças a isso, eu consigo. Se eu tivesse que trabalhar 100% presencial, muito provavelmente eu não conseguiria desenvolver esse trabalho, né, de ter esse volume de alunos, de conseguir fazer esses tipos de atendimento. Né? Então, hoje, né, da forma como eu ocupo e desempenho meu cargo, eu consigo ter uma flexibilidade muito grande. E até então, eu consigo casar muito bem essas duas coisas. Né? Eu falo que a gente precisa ter essa habilidade de equilibrar os pratinhos da nossa vida, né? De vez em quando um pratinho ou outro cai, né? Mas na maior parte do tempo dá para executar essas duas funções. E assim, eu tenho muita disciplina, sabe? Eu acho que a disciplina, ela pode incomodar. No início pode ser difícil você criar um hábito que te leve à disciplina. Mas depois que você consegue ter a disciplina e criar aquele hábito, se incorporar ao seu dia a dia, você consegue desempenhar tudo com a maior fluidez. Né? Então, por exemplo, eu tenho um horário exato, apesar de eu trabalhar de home office, eu tenho um horário exato de entrar para trabalhar, de sentar na minha mesa e começar a produzir, né, pro tribunal. E a mesma coisa na hora que eu termino. Agora eu vou terminar, cumprir meu horário. E agora começa a parte de atender os alunos, de produzir os conteúdos, né? Porque pro YouTube, assim, até que é mais tranquilo a produção de conteúdo. Porque como que é o YouTube? Hoje eu gravo 3 vídeos por semana, eu faço isso aos domingos. Então, sempre aos domingos eu sento, eu separo, né, o fim da tarde domingo para roteirizar e gravar os meus vídeos e consigo fazer isso. Só que ainda tem outras redes sociais. Tem, por exemplo, o Instagram. E o Instagram não é igual ao YouTube, que você simplesmente grava um vídeo, publica ele e ele vai performando gradativamente ao longo do tempo. Eu falo, inclusive, que eu gosto muito do YouTube por isso. Ele é uma rede em que um vídeo que eu publiquei há 2 anos atrás, tem gente assistindo ele até hoje. Né? Se for de um conteúdo que ainda está atualizado. Pela busca, né? Pela busca, exatamente. Então, se você faz um bom trabalho, que a gente chama de SEO, que é você saber como você coloca um título certinho, as tags que você insere, né, dentro do vídeo, aquele vídeo ele vira um resultado de busca do Google e do YouTube. Tanto que hoje, curiosamente, como eu faço esse trabalho assim muito certinho, 60% do fluxo de visualizações que vem para o meu canal do YouTube são de pessoas que pesquisaram na barra de ferramentas do Google. Que bacana. Então, se você pesquisa lá, por exemplo, sobre Tesouro Direto, na aba de vídeos do Google, muito provavelmente vai aparecer naquelas primeiras posições um vídeo meu. Sem precisar de pagar ou você chegou... no orgânico, sem precisar de pagar. Né? E isso é algo que o Marcelo, que é o meu marido, que idealizou tudo isso desde o início, ele fala, olha, se você quer falar com o público final, né, às vezes se você é uma empresa que não é B2B, é B2C, se atende um público final, ele fala muito isso, que não existe uma empresa B2C hoje que ela possa se dar ao luxo de não produzir conteúdos. Porque você ter suas redes sociais atraindo público de forma orgânica, é uma forma que você pode trazer clientes para dentro sem praticamente não gastar nada com isso. É claro, tem um custo de produção, o seu custo de tempo, mas é um custo muito marginal frente aos ganhos que você pode trazer, né, para o seu negócio. Então, hoje você vê, eu tenho mais de 2.000 alunos. É claro, há também uma parte disso que é investimento, né, em tráfego pago, que é um recurso que você pode pagar para a rede social, para atingir mais pessoas. Mas a maior parte do meu público, dos números de visualizações, a parte concreta disso vem desse interesse que é distribuído organicamente, né, pelo YouTube e que vem também de pesquisas no Google ou também na própria ferramenta de pesquisa do YouTube. Então, assim, trazer isso para dentro, né, de uma rede social em que você consegue... Foi um vídeo que foi feito há 2 anos atrás, que tem gente vindo até hoje, isso é muito bom. E é por isso que eu, particularmente, eu sou uma entusiasta do YouTube. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo YouTube. Eu acredito que seja uma rede social menos nociva para a nossa saúde mental. Exatamente. Eu acho que tanto para o consumidor quanto para o criador de conteúdo, né? Porque o Instagram, ontem na mesa de amigos a gente até discutiu que é como se fosse um crack, né? Com perdão da palavra, da droga. E inclusive alguns dos colegas que estavam ontem têm o que eu também tenho, que é a cada 15 minutos colocar aquele timer, né? Para você não se perder ali, 15 minutos no Instagram, senão você se perde e fica muito tempo, né? Nossa, o Instagram ainda tem isso, né? O Instagram, eu acho que ele é uma rede que ele é muito ingrato pro produtor de conteúdo. Porque, por exemplo, eu fiz um Reels ontem e publiquei. Daqui a 2 dias, ninguém mais vê esse Reels.
Os stories só duram 24 horas. Né? Então, você tem uma pressão por publicação de conteúdo e consumo de conteúdo que é muito veloz. Tanto que, por exemplo, no Instagram... Ele é um chefe ingrato, difícil, né? Ingrato. Tanto que, por exemplo, qual que é a minha maior dificuldade no Instagram? Né? Hoje no Instagram eu tenho pouco mais de 40 mil seguidores. Mas qual que é a minha dificuldade de crescimento ali? Por que eu não consegui crescer organicamente tão bem no Instagram quanto no YouTube? Justamente por isso. O conteúdo, em primeiro lugar, ele é descartável. Algo que você publica hoje, ele é 2 dias, ninguém mais vê. E segundo, o perfil das pessoas que estão no Instagram é para consumir um conteúdo rápido. Raso. Se eu quero falar com um pouquinho mais de profundidade sobre o investimento, as pessoas não querem ouvir isso no Instagram. No YouTube, não. A sensação que eu tenho é que as pessoas no YouTube, elas entram com paciência para aprender. Para estudar, de fato. Então, elas vão separar ali pelo menos 5, 10 minutinhos e elas vão te dar tempo de falar alguma coisa. No Instagram não é assim. Eu me identifico muito com você nesse sentido, né? Por isso que quando eu iniciei o podcast, foi algo dentro do digital que eu acredito. E o YouTube, de fato, é algo que eu já assisti vários vídeos, desde teorias de Peter Lynch, por exemplo, sobre aquelas teorias dele de ações. Na pandemia eu assisti muitos vídeos, de fato, como uma Udemy, né? Como uma universidade. Você pode aprender o que você quiser no YouTube. Com certeza. Então, é um conteúdo que agrega valor. Do mesmo jeito que um podcast consegue entrar mais na profundidade, né? Então, eu acho que o YouTube comunica com um público de mais qualidade, né? Que eventualmente pode comprar cursos, né? E etc. Sim, é um público muito qualificado, né? E é um público que é o que eu te falo. Ele tem paciência para te ouvir e muitas das vezes ele tá lá para aprender. Né? O Instagram, ele tem um recorte... É claro que você... Criam-se grandes negócios, né? Negócios multimilionários no Instagram também. Eu não estou invalidando o Instagram como uma ferramenta de distribuição. Né? Mas é que as pessoas parecem que entram no Instagram mais com uma inclinação mesmo de passar o tempo. Sim. Né? No YouTube, elas têm uma inclinação maior de aprendizado e de paciência. Sim. Foi por isso que eu trouxe o YouTube como um dos principais, dos principais nortes aí de produção de conteúdo. E atualmente você está no Instagram, no TikTok? Instagram e YouTube. Assim, a gente tem que escolher. Duas, né? Daria até para ter o TikTok também, mas eu falei, não, eu tenho que focar, porque eu não consegui gerenciar, não consegui. Eu até tentei ir pro TikTok também, mas eu não consegui gerenciar tantas redes ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, vou ficar aqui na minha, no que eu sei que tá dando certo, no que eu gosto de fazer também, porque eu acho que a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz. Né? E não é fazer só aquilo que você gosta, mas dentro daquilo que você sabe que tem que ser feito, você encontrar naquilo também uma fonte de você se sentir bem e de ver que você está produzindo um conteúdo que não só agrada o outro, mas que você se sente orgulho daquilo que você faz. Né? E no YouTube, então, foi onde, de fato, eu me encontrei. E de onde, então, vem todo esse fluxo orgânico de audiência, né? E aí, falando da questão hoje que você perguntou, né? Da questão, você vai continuar como servidora pública ou não? Assim, fica à vontade para responder. Não, mas essa é a pergunta que todo mundo faz, você fica tranquilo com relação a isso. Hoje, né, no meu serviço, na minha rotina, tá tudo muito bem encaixado. Sabe, hoje não, eu vejo que o fato de eu ter uma dupla jornada, isso não prejudica o desenvolvimento de ambas as atuações. Mas é claro, né, o futuro a Deus pertence. Se algum dia eu ver que tem alguma coisa que não tá legal, eu tomo algum tipo de decisão. Mas hoje eu tô, assim, numa zona de conforto em que eu consigo executar essas 2 tarefas muito bem, né? Então, para mim, continuar no ritmo que eu me encontro, né? Da forma como eu estou hoje, para mim é bem tranquilo. E você não estuda para outros concursos atualmente? Não, aí não tem como também. Aí é demais, porque aí, se eu fosse estudar para outro concurso, aí, de fato... Ia ter que abrir mão de teria alguma que abrir coisa. mão. E eu gosto muito do YouTube, eu gosto muito de ensinar. Então, eu não vejo motivo para eu falar assim, não, vou parar, vou estudar para um concurso, né? De maior nível, de maior complexidade, porque eu gosto do que eu faço ali. Eu me sinto útil prestando, né, um serviço de valor. Para muitas pessoas que antes não sabiam investir, né, ficavam muitas vezes na mão de um gerente de banco que não oferecia algo interessante, que hoje sabe tomar decisão por conta própria. O que é muito gratificante para mim ver isso. E eu tenho visto que você está sendo muito reconhecida, até mesmo pelos parceiros, como aquele banco que tem um nome parecido com o seu, né? Sofisa. Por que acontece? Eu falo, né, para as pessoas no YouTube daquilo que eu faço com o meu dinheiro, tá? Sim. É uma situação, é uma circunstância totalmente transparente. Então, eu falo, olha,
reserva de emergência. Onde eu coloco a minha reserva de emergência? Eu vou lá e faço um conteúdo falando, olha, pra mim, na minha visão, ou você coloca em Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária. E de CDB de liquidez diária, quais são os melhores que a gente tem hoje no mercado? Aí, por exemplo, tem o CDB do Banco Sofisa, tem o CDB do Banco da Ecoval, né, que são instituições que começaram a ver o alcance da minha distribuição orgânica, né, e começaram a se interessar. Né? Então, hoje, por exemplo, né, essas instituições, elas conseguiram fazer o quê? Liberar cupons de abertura de conta promocionais para quem me assiste. Né, os conteúdos. Então, se você abriu sua conta, você veio pelo canal da Sofia, você tem um cupomzinho lá que você ganha, por exemplo, R$100, R$50 de bônus, abrir conta e investir. Eu vou querer esse cupom da Sofia. Depois eu te passo todos os cupons, né? Tem cupons de várias instituições. E acaba que esses parceiros, eles começaram a ver isso, né? Um desempenho orgânico, um público extremamente qualificado, que está procurando, de fato, né, boas instituições para investir, e aí acaba que a gente une o útil ao agradável, né, e consegue trazer essas condições para quem assiste e acompanha os conteúdos. E isso é um reconhecimento muito bacana do seu trabalho, né? Não, com certeza, eu fico super feliz, né? Sinal de que as pessoas, de fato, confiam e acreditam naquilo que eu falo. Né? E eu falo que o maior presente que eu posso ter é esse, de fato, a confiança. E é por isso que eu me sinto tão responsável pelos conteúdos que eu trago lá. Né? Hoje, o que eu mais faço, basicamente, no meu trabalho como influenciadora, por incrível que pareça, é recusar parceria de publicidade. Porque eu não vou divulgar, né? Não abro mão. Foram, assim, eu te falei que eu faço os vídeos desde agosto de 2020. Eu fiquei 1 ano e meio produzindo conteúdo sem, assim, quase ninguém ver. Ou seja, você tem que ser muito resiliente. Sim. Né? Você tem que, assim, contar até 10 para não desistir. E depois disso, né? Depois só desse 1 ano e meio, falando para praticamente ninguém me ouvir, que as pessoas começaram a me ouvir. Então, essa confiança que foi conquistada a duras penas, eu não vou desperdiçá-la de qualquer forma, né? O meu nome não vai ser colocado em jogo por causa de uma parceria de publicidade. E eu acho que é exatamente por isso que as pessoas confiam em mim e por isso que o engajamento orgânico é tão fantástico. Porque as pessoas sabem que o que elas vão ver lá é algo que, de fato, se eu falo é porque eu pus meu dinheiro ali. Não é só porque, né, alguém fez uma parceria comigo que eu vou falar a troco de nada. Sim, eu concordo. Agora um assunto polêmico. Você não precisou de recusar nenhuma bet, não, né? Já tive. Já teve algumas. Recusar já. bet. E eu tenho, assim, minha consciência tranquila, né? Lógico. De que eu recusei. E, assim, é muito dinheiro mesmo que tem, né, nessas parcerias. Você vê influenciadores aí que, na minha visão, né, são pessoas que não respeitam a audiência. Quando eu vejo um influenciador que divulga bet, que divulga esses jogos de azar, são pessoas que, na minha concepção, não têm respeito com as pessoas que seguem eles, né? Então, assim, eu sempre recusei, é claro, abrindo mão, né, de muita coisa, mas eu sempre recusei de cabeça tranquila. É uma questão de princípios, valores. Exatamente, né? é uma questão de princípios, de você saber em nome do que você tá ali naquela rede social, né? De certa forma, eu sei que tem lugares que o cassino é legalizado, né, a estrutura física, mas do jeito que está sendo explorado no Brasil, eu acho muito triste, porque... É triste, é cruel. Empobrece uma parcela da população que às vezes vai deixar de comprar mais no supermercado para poder estar jogando nas bets, né? Isso é muito triste, porque muitas vezes você vê países em que o cassino é legalizado, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em alguns estados. As pessoas que vão lá, elas estão conscientes na maior parte das vezes. É claro também que tem a parte triste. Eu acho que em qualquer cassino, em qualquer tipo de jogo de azar, tem a parte triste das pessoas que viram dependentes, né? E que perdem. Eu acho o ambiente pesado por si só. Também não é muito à toa ruim. Que Las Vegas tem um apelido de Sin City, né? A cidade do pecado. Tem aquela energia, aquela vibe, né? Sim. Mas assim, se você for num lugar como aquele, pelo menos alguma parte das pessoas que vão lá sabe que vão ali pelo menos para entretenimento. Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade tão precária, né, de pessoas que não têm conhecimento básico sobre coisas mínimas da vida, que elas são atraídas para esse tipo de oferta como uma verdadeira armadilha. São pessoas que elas não têm consciência de que são jogos de azar. São pessoas que não têm consciência de que elas vão perder muito dinheiro, que aquilo dali pode causar uma dependência. Né? Que pode gerar um vício pesado também. Exatamente. Então, assim, igual você falou, do jeito como isso vem crescendo dentro do Brasil, é muito triste, é muito trágico. Né? E eu jamais vou querer, né, ter algum tipo de parcela de culpa numa situação como essa. Inclusive... Eu acho uma cara de pau terem te chamado, né, assim... Ué, mas é aquela coisa, né? Acho que às vezes não conhece, não acompanha muito de perto, não entende, né? Mas, assim, uma coisa que eu não sei se você viu esses dados recentes de que os resultados de uma das maiores varejistas do comércio, né? A rede Açaí teve os seus resultados impactados por causa disso, né? As pessoas estão apostando dinheiro de consumo de itens básicos de alimentação em bets.
Né? E isso revela mais uma dessas faces, então, assustadoras de toda essa indústria de apostas, né? Desses jogos online de azar. E é muito triste. E as pessoas contam só o que ganham, não contam o que perdem, né? Outro dia... Quando ganha, né? E a maior parte dos influenciadores, eles pegam vídeos gravados, né? Que não são nem de jogos que eles mesmos fizeram. Sim. Então... Outro dia eu conversei com alguns amigos sobre isso. Eu acredito que é um dinheiro sujo, né? Os influencers que têm ganhado dessa forma, de certa forma, teve um amigo que usou até um termo que é um dinheiro amaldiçoado. Porque, de certa forma, você está prejudicando alguém. Você não sabe quem exatamente você está prejudicando, né? Mas você está prejudicando. E muitas vezes prejudicando pessoas que têm menor capacidade, né? De inteligência mesmo, de estudo na vida, para entender que aquilo é uma ameaça, né? E é muito triste, muito triste. Mas dentro das leis da vida, né? Do karma, enfim. Né? Mas é algo complexo, né? Eu sei que, assim, eu deito a minha cabeça tranquilo no travesseiro, porque eu sei que o meu trabalho... É óbvio, eu posso ganhar muito menos, eu obviamente ganho muito menos do que se eu tivesse vinculando minha imagem a esse tipo de negócio. Mas eu deito com a minha cabeça no travesseiro tranquila, porque eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, né? Porque eu até ia te perguntar, sabendo que uma das coisas que você deve ter muita satisfação são com os feedbacks, né? Os retornos dos seus alunos e até da sua audiência, Sim. né? Que fala, pô, aprendi, igual você comentou, nossa, eu consegui entender isso agora com a sua explicação. Isso é muito gratificante, né? Esse retorno para você. Ainda mais, por exemplo, em renda fixa, tem uma coisa até interessante, que pode até ser útil para quem está assistindo a gente. Que é, por exemplo, quando você investe em renda fixa, muita gente acha o quê? Eu vou investir em renda fixa rende de forma fixa. Não corre nenhum risco de perda, nem nada do tipo. E a gente tem que tomar cuidado, porque na renda fixa, a maior parte dos investimentos não rende de forma fixa. Isso é um dos principais conteúdos, mensagens que eu sempre veiculo tanto no meu canal do YouTube quanto para os meus alunos de uma forma, assim, insistente. O nome renda fixa, muitas vezes, te induz a erro de compreensão. Porque os investimentos de renda fixa não são aqueles que rendem de forma fixa. Igual a poupança, que todo mês cai um jurinho lá para você. Investimentos de renda fixa, o entendimento técnico que todo mundo que investe em renda fixa tem que compreender, é que são aqueles investimentos que têm, né, uma taxa pré-determinada, pré-combinada de rendimento. Então, por exemplo, te dar um exemplo aqui de um investimento de renda fixa que está sendo falado demais agora, porque a gente está batendo recordes de taxas de juros que não eram vistas desde 2016, que são os títulos do Tesouro IPCA. O Tesouro Direto IPCA é uma forma de você investir em renda fixa, é extremamente segura, confiável. Só que, por exemplo, se você for hoje contratar um título do Tesouro IPCA com vencimento em 2029, a taxa dele hoje, se não me engano, hoje de manhã, quando eu vi a taxa dele, estava em IPCA mais 7,4. Isso quer dizer que você, levando esse investimento que você fizer hoje até 2029, que é quando esse título vai vencer, você vai receber a inflação acumulada pelo período, né, medida pelo IPCA, mais essa taxa fixa anual de 7,4. Só que você pode resgatar antes do vencimento. Qualquer título do Tesouro você pode resgatar antes do vencimento. Só que as pessoas que investem em renda fixa muitas vezes desconhecem aqui. Em resgates antes do vencimento, você vai ter oscilações no capital investido e, consequentemente, na rentabilidade que você vai ter. Por causa do efeito de marcação mercado. Se você compra um título hoje com uma taxa de IPCA mais 7,4, e se daqui a 15 dias essa taxa sobe por causa das condições do mercado e ela vai para IPCA mais 7,8, se você resgatar esse seu título antes do vencimento, você vai ter até mesmo um prejuízo real em renda fixa. E era algo que apavorava muito as pessoas. Muita gente investia em Tesouro Direto e não entendia o porquê que isso acontecia. E poder falar sobre isso no YouTube, sobre marcação mercado, explicar que você tem aquela taxa, né, de retorno contratada garantida só se você levar até o vencimento. Então, que por isso você precisa o quê? Se planejar para isso. Isso é muito gratificante. Porque era algo que fazia as pessoas perderem muito dinheiro. Porque elas olhavam o extrato lá do investimento que elas fizeram. Viam um rendimento negativo, elas se desesperavam. O que elas faziam? Vendiam. Aí eu falo, calma, não vende. A taxa que você pegou é excelente. Tenha paciência, procure levar até perto do vencimento. Que você vai ter a garantia, tá? E aí você pode ficar tranquilo, que é uma garantia que a renda fixa dá, que a renda variável não dá. É que levando até o vencimento, você tem o quê? Aquela taxa de juros contratada. E poder fazer isso e evitar com que as pessoas cometam, né, erros e que trazem prejuízos muitas vezes consideráveis, isso é muito bom. Basta a pessoa compreender a forma de funcionamento de um investimento, que ela não vai errar, né? Tomar uma decisão equivocada por um detalhe bobo que muitas vezes ela desconhecia.
Agora, além dessa marcação a mercado, que eu vou ter que assistir uns vídeos seus ou até comprar um curso seu. Digita lá no Google, no YouTube, marcação a mercado, Sofia Abreu, que você vai encontrar conteúdo. Eu vou assistir esse vídeo porque outro dia um amigo meu, Lincoln, me mandou um áudio falando um pouco sobre isso. Eu falei, nossa, esse é um assunto dentro de investimentos que eu não tenho conhecimento. Sim. Mas, além disso, tem também os CDBs de bancos que são mais audaciosos, né, assim. Tem, por exemplo, um banco que é o Banco Master, né? Que entre os agentes autônomos, né? Todo mundo... Há boatos, né, sobre o banco. Será que esse banco vai aguentar pagar as taxas, né? 140% do CDI, né? Eu já vi 150% no passado. E eu sei que o FGC garante até certo valor, isso, né? Exatamente. Mas, dentro disso, o que você pode falar um pouco sobre essas variações, naturalmente o nível de risco, porque o tesouro é algo o risco soberano. Exato. O risco de quebra é praticamente nulo. Sim. E aí quando a gente fala desses CDBs de bancos, ou eventualmente até de debêntures, né, que são privados, muda a dinâmica, né? Muda totalmente. E aí, nós vamos então puxar um fiozinho do que eu estava falando até agora, né? Qual que é o conceito de renda fixa? Que aí todo mundo que estiver acompanhando a gente vai entender e não vai mais, né, cair tão facilmente nas ciladas que a gente vê por aí em renda fixa, né? Eu acabei de falar agora há pouco que sempre que você investe em renda fixa, você então está investindo em uma aplicação que vai te pagar uma determinada taxa de juros, né? E um vencimento ali pré-acordado. Então, você tem o quê? Previsibilidade do quanto você vai receber, levando até o vencimento. Se você resgatar, tem a marcação a mercado, nada é garantido, mas levando até o vencimento, você sabe o que você vai receber de taxa anual de juros. Né? E esse combinado que a gente faz, né, de receber uma taxa anual de juros, ela advém de uma relação de empréstimo. Então, quando a gente fala de banco, no imaginário das pessoas, a gente sempre pensa do banco emprestando dinheiro para a pessoa, para o cliente. Né? Só que quando você é um investidor, essa relação ela se inverte. E então, quando você vai investir uma renda fixa de um banco, né, por exemplo, Tesouro Direto é o que a gente chama de renda fixa pública. Você está emprestando seu dinheiro para o governo federal, para a União. Quando você investe um CDB, uma LCI ou uma LCA, você continua emprestando seu dinheiro para alguém. Só que muda o devedor, deixa de ser o governo e passa a ser uma instituição financeira, um banco, né, uma própria financeira, uma sociedade cooperativa de crédito e por aí vai. E quanto mais você vai variando, saindo de instituições mais robustas e indo para instituições menores, obviamente você está se arriscando mais. Então, por exemplo, quando você sai do Tesouro Direto, deixa de investir, então, nesse investimento que é o mais seguro do mercado financeiro em termos técnicos e vai para um CDB, que é de uma instituição financeira privada, por maior e melhor que seja essa instituição, tecnicamente tem um risco adicional ao Tesouro Direto. Né? E quando você vai migrando para bancos menores, mais frágeis, que são mais alavancados, o seu risco aumenta ainda mais. Né? Então, você tem que saber, poxa vida, né? Até onde eu me arrisco, até onde eu tenho nesse investimento, né, uma relação risco-retorno positiva, ou até onde, né, eu investir naquela instituição, eu vou estar fazendo algo temerário com o meu dinheiro, colocando meu patrimônio em risco. É essa pergunta que a gente sempre tem que se fazer toda vez que a gente vai investir em renda fixa. Então, por exemplo, dá para você sair do Tesouro Direto e investir em CDBs de instituições sólidas, né? Banco do Brasil, né? Os 5 maiores grandes bancos do país, a gente praticamente tem um risco de calote tão baixo quanto o Tesouro Direto, que é o quê? Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa e Bradesco. Né? Então, é quase que a mesma coisa que um risco soberano, que são bancos muito grandes. Agora, se você sai desses bancos e começa a ir para bancos menores, você tem que ver, peraí, esse banco é bom? Esse banco, ele tá muito alavancado, ele tem muito risco ou não? Se for um banco menor e ainda assim seguro, dá para você investir. E se tiver o FGC, é mais tranquilo, né? Mais ou menos. Aí eu vou chegar nessa parte. Porque, por exemplo, se você sai do Banco do Brasil e vai, por exemplo, para um Banco Sofisa, um Banco da Ecoval, um Banco ABC, são bancos infinitamente menores do que um Banco do Brasil. Mas se você for analisar os indicadores de saúde financeira dessas instituições, são muito boas. São bancos que têm bons índices de mobilização em Basileia, que são critérios, né? São métricas de saúde financeira de instituições, de bancos que a gente precisa analisar. De alavancagem. Né? Então, o próprio Banco Central ele fala, olha, o banco para funcionar aqui tem que ter um Basileia superior a 12 e um índice de mobilização abaixo de 50%. Então, se a gente analisa esses critérios e se a gente vê que é um banco que, por exemplo, nos últimos anos gerou lucro,
Você acha de convir comigo que um banco que gera lucro é bem mais improvável dele quebrar. Né? Então, por exemplo, eu sempre trago no meu canal do YouTube e falo para os meus alunos sobre bancos que emitem CDBs, LCIs e LCAs, que passam sobre todos esses crivos de análise. Né? Bancos que, se você vê que estão oferecendo taxas muito superiores à média que é oferecida no mercado, você pode ter certeza, né, que no mercado financeiro não existe almoço grátis. Se a taxa de juros daquele banco é maior, necessariamente, ele tem um risco de quebra considerável. É isso que você tem que levar para a sua vida. Ah, Sofia, mas tem a garantia do FGC. Né? O que é o FGC? O FGC é uma instituição privada que foi criada pelos próprios bancos. Então, os bancos que criaram e mantêm até hoje o FGC. E que ele protege você, investidor, caso o banco quebre, em até R$250 mil por CPF e por instituição. Limitado ao valor global de R$1 milhão. Então, você pode até falar assim, eu vou investir nesse banco menor, sei que a saúde financeira dele não é das melhores, porque tem o FGC. E, de fato, o FGC ele foi criado para dar essa maior segurança ao investidor pessoa física, que vai colocar o seu dinheiro dentro do sistema financeiro. Só que o que a gente tem que saber, e que muita gente não lembra disso, é que o FGC, apesar de fato, ser uma instituição extremamente segura e eficiente, na prática, você sabia que ele tem aproximadamente 3% do dinheiro que, na teoria, ele protege. Então, por exemplo, o FGC, ele protege, então, até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, até o limite global de R$1 milhão. Só que se ele precisar de pagar mais Só do que 3%... na verdade, né, na teoria, ele protege essa galera toda que está dentro dessa regrinha. Só que, na realidade, ele só protege... Ele tem dinheiro para proteger, na prática, se houver uma quebra generalizada, de acho que não chega a 3% de todos esses depósitos. Ou seja... É uma garantia que ela vai funcionar se bancos pequenos quebrarem. Se um banco um pouquinho maior, que tiver uma cartela maior de clientes, né, ele quebrar, pode ser que o FGC ele tenha problemas de liquidez para honrar todos esses depósitos que, na teoria, ele diz proteger. Então, eu acho assim, para que você vai colocar o seu dinheiro em risco, muitas vezes o patrimônio que você conquistou às duras penas, por, às vezes, 10% do CDI a mais? Entendeu? 10% de CDI a mais no ano. Isso, na maior parte das vezes, até agora com a Selic um pouco maior, isso pode dar alguma diferençazinha, mas na maior parte do tempo, 10% de CDI não vai se traduzir em um ganho de capital justificável para você arriscar tanto a mais o seu patrimônio. Então eu falo, olha, não arrisque seu patrimônio por migalhas a mais de rentabilidade. A gente sempre tem que ponderar a relação risco-retorno. Não é só olhar para a taxa mais alta. E o que a gente mais vê é só isso. Muitas vezes as pessoas que não têm todo esse conhecimento, elas só escolhem investimento lá, olhando para a taxa. Abre o aplicativo da corretora. Deixa eu ver aqui o que está pagando mais. Vai lá e investe, sem ter todo esse raciocínio crítico, que é preciso ter. Agora, eu tenho uma sensação que alguns investimentos tendem a se equiparar quando se fala, esse é isento de IR, mas vai render um pouco menos do que aquele que cobre IR, ou aquele que é, por exemplo, IPCA+, e o outro que não é. Atualmente, olhando o mercado atual, comparando, por exemplo, esse de IPCA+, 7%, 7,4%, e um título do Tesouro, o Tesouro, não sei, enfim, comparando a rentabilidade desses dois. Sim. Num prazo de 2 anos, o que você acha que renderia mais? Entre um tradicional da Selic ou um IPCA 7,40? Isso é muito bom. É muito interessante essa pergunta. Porque isso é uma dúvida muito minha, Sim. Que eu tenho a sensação, vai mudar tão pouco. Eu acabo indo para um CDB mais arriscado, por exemplo. Eu falo o meu perfil. Sim. E assim, é uma dúvida muito comum, essa dúvida que você tem, muitas pessoas têm, né? Muita gente chega até mim com esse tipo de demanda. E é o seguinte, sempre quando a gente vai investir, é óbvio, a gente vai buscar, né, diversificar entre emissores distintos, com graus de risco distintos, até mesmo para você conseguir, às vezes, taxas um pouco melhores, dentro de uma ótica, né, de relação risco-retorno positiva. Então, você vai ter um pouco de dinheiro no Tesouro Direto, vai ter um pouquinho em CDB, em LCI e LCA. Só que depois que você tem essa orientação de diversificar entre esses emissores distintos, você tem que fazer alocações obedecendo ao horizonte temporal em que você pretende deixar o seu dinheiro aplicado. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro que você sabe que pode ficar aplicado por 10 anos ou mais, é o dinheiro da minha aposentadoria. Você não precisa deixar esse dinheiro num CDB de liquidez diária. Porque o que é um CDB de liquidez diária? É aquele investimento que te permite resgatar a qualquer dia útil, sem nenhum tipo de risco de oscilação ou de perda. E por ele ter essa característica essencial muito boa, ele, obviamente, ele vai render menos do que investimentos em que o seu dinheiro, entre aspas, né, fica preso por muito mais tempo. Então, quando você tem um horizonte temporal longo de investimento,
O ideal é que você opte por aplicações, e aí podem ser aplicações isentas de imposto de renda ou não, mas que te permitam deixar o seu dinheiro aplicado por um prazo tão longo quanto esse. Para quê? Para você fomentar os juros compostos. Então, muito mais importante do que se tem imposto de renda ou se é isento de imposto de renda, é você alinhar o dinheiro que você tem com o objetivo que você pretende cumprir. Então, se é um objetivo de longo prazo, eu só vou precisar do dinheiro daqui a 10 anos, você não tem que preocupar se é um investimento isento ou não. Você tem que se preocupar se é uma aplicação segura, que te dá um retorno bom e que vai te permitir deixar o dinheiro aplicado por esse tempo todo, sem que você tenha que resgatar. Porque é isso que vai fomentar os juros compostos. Né? E na fórmula de juros compostos, né, lembrando aí as épocas de aula de matemática financeira, na fórmula de juros compostos, qual que é o elemento dessa fórmula que tem o maior poder multiplicador? Você lembra? Tempo. O tempo está lá na função exponencial, concorda? Então, às vezes você fala assim, eu vou investir nesse CDB que vence em 2 anos e está com uma taxa de IPCA mais 8. Ou vou investir no Tesouro IPCA 2035, que está com uma taxa de IPCA mais 7. Você pegar o Tesouro IPCA 2035, que está com uma taxa de IPCA mais 7, você pode falar assim, poxa, Sofia, mas você está me mandando investir na aplicação que tem uma taxa inferior? Mas peraí. Ele te paga IPCA mais 7, mas você vai deixar o dinheiro aplicado por 10 anos. No CDB de 8%, só vai ficar aplicado 2 anos, talvez um só. Aí vai ter imposto de renda, vai quebrar o efeito dos juros compostos e você vai ter o trabalho de reinvestir. Então, o fator decisório na hora de você tomar uma decisão de investimento é esse. Escolher um investimento alinhado com o horizonte temporal. Aí, por exemplo, se você falar, não, Sofia, mas eu quero investir só por 2 anos. Aí, não precisa de seu Tesouro IPCA. Você vai pegar uma LCI ou uma LCA ou até mesmo um CDB, né, que tenha uma rentabilidade ali, por exemplo, que acompanha a taxa Selic, que para curto prazo, né, investimentos que acompanham a taxa Selic são muito bons. E para longo prazo, os investimentos que rendem a inflação mais uma taxa fixa. Agora, me veio um insight, assim, uma percepção da professora Sofia falando aqui agora, que talvez nesse momento que o governo está gastando mais do que deveria, né? E dinheiro não aceita desaforo, seja o seu pessoal ou do país que estão governando, pode ser que, de fato, a inflação deu uma subida descontrolada, pelo menos a real, né? A anunciada não vai ser tão alta. Mas os atrelados ao IPCA, eu como não me considero 100% leigo, mas não um especialista como você, eu acho que eu compreendi hoje que está sendo tão bem falado o IPCA+, porque é uma forma de proteger contra esse avanço que a gente acredita que vai acontecer nos próximos 2 anos, né? Da inflação. Certeza. Com certeza. O que acontece? Sempre que o governo amplia o seu ritmo de gastos, isso, infelizmente, é o que a gente mais tem visto no atual governo, o gasto público descontrolado, ele naturalmente provoca inflação. Porque o gasto público nada mais é o quê? Injeção desordenada de dinheiro na economia. Que não tem a capacidade, pelo menos aqui no Brasil, de crescer de uma forma tão rápida quanto os gastos públicos estão crescendo. Então, um dos maiores efeitos colaterais de gastos públicos de descontrole fiscal é a inflação. Só que o que é curioso é que a inflação, ela demora um tempo para vir. Não é imediato. O governo gastou hoje, mês que vem a inflação está explodindo. Isso é um efeito lento, porque esse dinheiro que o governo está gastando, ele demora um certo tempo para se distribuir sobre toda a economia e provocar a inflação. Então, uma decisão de política monetária e de política fiscal que é tomada hoje, ela demora em média de 6 a 12 meses para reverberar, gerar efeitos na economia e refletir no IPCA+, que é um dos principais índices de inflação que a gente tem. Né? O IPCA, ele é uma sigla para quê? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ou seja, ele mede o IPCA, ou seja, a inflação, lá no final da cadeia de consumo, é o consumidor final, é a inflação do consumidor final. Então, para esse IPCA ele se movimentar, ele subir, demora um pouco. Então, a gente vai ver essa conta, né, do gasto público desordenado muito provavelmente em 2025, 2026. Tá? E independente de ser esse ou outro governo, eu não estou fazendo uma crítica a um governo específico. Sim. Se você for olhar os últimos 10 anos, qual que foi a média de IPCA dos últimos 10 anos? 6,2%. É uma inflação alta. A meta, o centro da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% ao ano. Nossa. Com 1,5% de tolerância para mais ou para menos. Nossa. Ou seja, nem com 1,5% de tolerância para mais, a gente vai fechar o ano. Não fecha, historicamente não fecha. O Banco Central não consegue. Porque a gente sempre teve um histórico de governo com gastos desenfreados. Né? Então, assim... Mas aí a gente vai dobrar a meta. É mais do mesmo. É mais do mesmo.
Né? E a gente, como investidor, o que a gente tem que fazer? É o que eu falei no início do nosso encontro. Fazer desse limão, que a gente sozinho não consegue mudar isso, mas fazer desse limão uma limonada. Sim. Agora, entrando num assunto um pouco diferente, embora você falou que no início dos seus vídeos você já até falou sobre cripto também, né? Sim, criptomoedas. já falei sobre cripto. Antes da gente ir para o final, queria que você desse sua opinião sobre cripto, porque eu conheço alguns liberais que acreditam que cripto é legítima defesa para um futuro onde os governos têm trabalhado de forma mais assistencialista e imprimindo mais dinheiro, né? Gerando mais inflação. Então, de fato, qual é a sua opinião sobre Bitcoin, por exemplo? Que eu vou falar só da tradicional, né? Sem entrar nas meme coins. O que acontece? Como tudo no mercado financeiro, tem coisa boa e tem coisa ruim. Em cripto é a mesma coisa. Então, a gente, de fato, tem criptos que têm um fundamento de valor, que é o caso, por exemplo, de Bitcoin e Ethereum, e tem criptos que surgem do nada, e da mesma forma que surgem do nada, desaparecem também de forma repentina. Né? Então, por exemplo, o que a gente tem que pensar? Todas as moedas fiduciárias, elas são moedas naturalmente inflacionárias. O que é uma moeda fiduciária? São as moedas que são emitidas pelos estados, pelos governos. Então, o dólar é uma moeda fiduciária, o euro, o real, o iene, a libra. E os governos têm um controle, então, o quê? De imprimir mais papel moeda, de injetar isso na economia e, com isso, provocar mais inflação ou não. Então, com as moedas fiduciárias, o cidadão, ele não tem controle sobre a inflação. Ele usa aquela moeda, ele constrói patrimônio em cima daquela moeda, mas ele não tem controle. Quem tem controle sobre a inflação provocada sobre aquela moeda é o governo. E com a criptomoeda, como por exemplo o Bitcoin, que é, né, o caso de sucesso, né, o maior caso de sucesso das criptomoedas, você tem um protocolo em que o Bitcoin foi criado que não permite existirem mais de 21 milhões de Bitcoins no mundo. Então perceba que é um protocolo que foi criado, né, de forma criptográfica, na rede do blockchain, que ele cria o quê? Um empecilho à inflação, que é algo natural nas moedas fiduciárias. Então ele vem justamente para combater isso, o controle que o governo tem sobre o seu dinheiro. Porque não é o governo que tem controle sobre a criação de Bitcoin, né? É a mineração lá que os mineradores fazem. E por mais que as pessoas se empenhem em criar Bitcoins, não tem como ter mais de 21 milhões. Então, ela é uma moeda do quê? Que ela vai na mão contrária à das moedas fiduciárias. Se as moedas fiduciárias estão cada dia mais valorizadas, outras, algumas num grau, né, num grau de inflação maior, outra menor, né, mas todas sofrem. Né? O dólar também se desvaloriza, não tanto quanto o real, mas ele se desvaloriza ao longo do tempo. Mas o Bitcoin, ele vai na contramão de tudo isso, e ele é uma moeda, então, que é anti-inflacionária. Porque não tem como você produzir mais do que 21 milhões. Então, perceba que tem um fundamento de valor muito claro dessa criptomoeda. Sim, não é um meme coin que foi criado por base em piadinha. Ele tem uma proposta muito séria na sociedade, que é impedir a inflação, a perda do poder de compra dele mesmo, e permitir o quê? Transações peer-to-peer, que eles falam. Sim. Eu, se eu quiser mandar te pagar, por exemplo, com Bitcoin, eu não preciso de um banco para isso. Você me dá o número da sua carteira lá, da sua wallet. Sem intermediários, né? Eu te mando. Acabou. Né? Você não precisa de um banco, de uma instituição que vai controlar essa transação. Então, o Bitcoin, assim como o Ethereum, eu particularmente gosto muito dessas duas criptos, são criptos que foram criadas e que, de fato, têm uma proposta séria na sociedade. Não foram criadas com base em piadinha, né? Igual você vê aí, Dogecoin, essas meme coins. Sim. Né? Que basicamente são diversão. Não tem uma proposta clara. E no caso de Bitcoin e Ethereum, não. São totalmente diferentes. E aí, sim, tem uma proposta séria. E quem investiu, né? Eu falo muito que o tempo é o pai da verdade. Muitas pessoas sempre olharam para o Bitcoin com desconfiança. Tipo, isso daí não vai durar muito tempo, é voo de galinha, né? Daqui a pouco ninguém mais vai lembrar que isso existe. E desde que ele foi criado, né? O que a gente está vendo? Ele se fortalecendo. Né? Então, o tempo revela a verdade sobre tudo. Da mesma forma como ativos ruins, eles não se sustentam no longo prazo, os bons ativos, eles se provam como resilientes no longo prazo. E o Bitcoin, né, provou mais do que nunca, apesar dele existir há pouco tempo, né, pouco mais de uma década, ele já se provou que é uma cripto que veio para ficar. E quanto a isso, não tem como negar, né? Não, muito bacana. Bom escutar de uma especialista. E olha que eu nem sou especialista em cripto, não, viu? Mas em investimentos de um modo geral, porque meu irmão, o Arthur, ele é um grande believer, né? Defensor, acredita bem. E é algo que eu ainda me sinto um pouco inseguro. Com as criptos? Com as criptos, não é algo que eu confio Você se sente plenamente. confiável, né? Mas assim, é aquilo, tenta separar.
É o que de fato tem fundamento de valor do que não tem. Sim. Né? Porque aí você tem uma clareza maior no que você está investindo. Porque eu acho que uma grande fonte de desconfiança mesmo com relação ao Bitcoin é isso. Poxa, mas de onde que isso veio? Para onde que isso vai? Se você estudar um pouquinho... Meu receio maior não é nem sobre a estrutura, é sobre como os governos vão encarar. É lógico que agora tem o governo Trump, que é um grande entusiasta, Exato, né, a favor. É um entusiasta, então é lógico que nesses próximos 4 anos de mandato dele... Talvez a gente tenha sossego, né? O investidor de cripto tenha sossego. Mas e se os países começaram a fechar o circo, dependendo do país? Sim, o risco regulatório sempre há. Sim. Né? E por isso, o que a gente tem que fazer? Como a gente não controla tudo que acontece, por mais que a gente estude, né, e tome decisões acertadas com relação ao investimento, a gente não tem poder de prever o futuro. E o que protege a gente numa situação como essa? Diversificação. Diversificar. Sim. Vamos ter Bitcoin? Vamos, mas eu vou pegar todo o meu patrimônio para Bitcoin? Não vou fazer isso. Não seria algo sensato, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que ser humilde. Porque mercado financeiro acaba que é um mercado em que você o tempo todo está sendo compelido a tentar fazer predições, a prever o que vai acontecer. E, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, por mais que você estude, crie modelos matemáticos, teses de investimento, a gente tem que ser humilde. Pode ser que tudo isso aqui que eu estudei, que eu criei aqui, pode ser que nada disso se concretize. Então, vamos ser humildes. Vamos colocar um pouquinho em cada lugar, né? Como diz aquele ditado, nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. É isso, né? Vamos conhecer, entender, investir naquilo que é melhor de cada uma das classes e ter todas as classes. Porque é isso que no longo prazo vai nos proteger dos imprevistos que podem vir. E que virão, né? Sim. A gente só não sabe quando. Com certeza. Olha, Sofia, eu adorei o bate-papo. Eu acho que vai dar para tirar vários ensinamentos se a gente fracionar isso depois em cortes. Vai ficar legal, né? Vai dar um conteúdo bacana. Então, eu gostaria depois de te convidar em 2025 para você voltar em algum momento. Me conta, só me chamar, eu fico à disposição. Para a gente, às vezes, falar sobre algum assunto específico. Claro, vai ser um maior prazer. Já caminhando para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, seja para um investidor ou para alguém que queira começar no digital, enfim. Eu tenho uma mensagem muito legal, que eu acho que, assim, não é para quem é investidor, é para quem quer começar no digital. Que é a seguinte, do início tudo vai ser muito difícil, ninguém vai te ouvir, né? Parece que você vai estar falando para as paredes. Mas pensa no seguinte, o que pode acontecer se você não desistir, né? O que pode dar errado e o que pode dar certo? O que pode dar errado na maior parte das vezes, você vai perder alguns minutos do seu final de semana, algumas horas, né? Mas e se der certo? Né? Qual que é o potencial, né? A gama de oportunidades que você pode ter na sua frente se você não desistir? Então pense nisso, né? Coloque tudo isso na balança e veja que a produção de conteúdo no digital, ela é muito generosa com quem persiste e não desiste, né? Então, levar isso aí na consciência, né? Para que as pessoas, de fato, elas continuem aí e não desistam tão facilmente de produzir conteúdo no mercado digital. Isso serve também para os investimentos, né? Também tem a ver, né? Tudo a ver também, com certeza. Sofia, muito obrigado pela troca, foi maravilhoso o podcast. E até a próxima, pessoal.